glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos começar hoje a estudar a apostila 1 do curso de Teologia Sistemática, aula sobre Deus. A palavra Deus aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, 2.692 vezes. E no Novo Testamento, 1.182 vezes a palavra Deus aparece no Novo Testamento. E quando eu estava meditando com o que eu ia começar esta aula, no Salmo 14, versículo 1, diz assim, disse o ímpio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então quero começar esta aula com uma expressão de uma palavra que está invadindo hoje, atualmente, o mundo. Diz o ímpio no seu coração, não há Deus. E a resposta que nós podemos dar se encontra em Romanos, capítulo 14, versículo 11, que diz o seguinte, olha, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Então quero dizer, esta noite, neste lugar, e para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, a resposta que Deus dá para aqueles que dizem não a Deus, Deus diz, olha, eu vivo, e todo joelho se dobrará e confessará que eu sou o Senhor. E no Salmo 19, versículo 1 diz o seguinte, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, olha, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o planeta, a natureza, a revelação geral de Deus, o senso comum das pessoas, a alegria de um novo nascimento, isso tudo glorifica e testifica a glória de Deus eternamente. Então, os céus e a terra estão hoje por testemunho, diz o Senhor. Amém? Eu queria também fazer a leitura, para a gente começar a tratar sobre o assunto da pessoa do nosso Senhor Deus. Eu queria convidar os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 23 a 31. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 23 ao 31. Capítulo 17, do versículo 23 ao 31, que é aquela questão de Paulo, está no Areópago, está no meio dos gregos, e eu achei muito interessante esse início dessa leitura, porque nós vamos começar a falar sobre o assunto do Senhor aqui. Diz o seguinte, porque passando eu, e vendo os vossos santuários, e achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido de mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, Paulo, ele via muitos santuários, e ele via que o povo era um povo religioso. E ele atentou para um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é o que eu quero anunciar essa noite. E interessante que o povo honrava, mas sem conhecer. E a grande pergunta que eu quero fazer hoje é, Deus te conhece, mas será que você conhece a Deus? Ao Deus que você diz que adora? A primeira questão é que este Deus, que é o Deus que eu quero pregar esta noite para você, é o Deus que fez o mundo e tudo o que há no mundo. Ele fez os céus, a terra, o mar, os oceanos, o dia, a noite. Então,
Ele fez inclusive a mim e a você. Ele é o Criador. Então Ele não é a coisa criada. Eu não posso dizer, venha para cá porque Deus está aqui e vai fazer o que eu desejo. Porque Ele foi quem nos fez. Ele fez o mundo e tudo o que há no mundo. O branco, o preto, o amarelo, o plural, o singular. Tudo foi Deus quem fez. Segundo, além de Ele ter feito o mundo e tudo o que no mundo há, Ele também é o Senhor do céu e da terra. Então Ele está nos dizendo o seguinte: olha, tudo que há no mundo fui eu quem fiz. E eu sou o Senhor do céu e da terra. Ou seja, vocês, nós somos da terra, nós somos terrenos. Mas há um que Ele é o Senhor, tanto no céu, indicando as coisas espirituais, como na terra, as coisas materiais. E sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não é senhora, Ele é Senhor. E Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui habitar no sentido de estar preso. Então, olha, quem pensar que Deus está preso a santuário, a catedral, a templo maior, a templo menor, a basílica, a capela, seja onde for, Deus não está preso, restrito. Puxa, eu preciso ir à igreja porque Deus está lá. Não, você não precisa ir à igreja porque Deus vai estar na igreja. Você tem que entender que o grande templo onde Deus está é o mundo. E Deus está mais preocupado em que você o adore e o perceba aonde você está no seu dia a dia, porque Ele fez o mundo. É importante os irmãos se reunirem nos templos? Mas Deus não está preso a templos feitos por mãos de homens. E o grande comércio hoje, de muitos que se dizem líderes, é justamente isso: venha para cá porque Deus está preso aqui. Segundo, além dele não habitar em templos feitos por mãos de homens, Ele não é servido por mãos de homem como que se necessitasse. Poxa, se eu não louvar a Deus, se eu não cooperar para Deus, se eu não fizer a obra de Deus, a coisa vai falir? Não. Nós precisamos de Deus, mas de certa forma Deus não precisa de nós. Mas Ele deseja ser adorado. Ele deseja que a sua obra seja mantida pela gente, que dizemos que o adoramos, mas Ele não precisa de nós. Além dele não precisar servido como se necessitasse de alguma coisa, Ele mesmo é quem nos dá a vida, meus irmãos, e a respiração em todas as coisas: o comer, o beber, o se alegrar, a respiração, o batimento cardíaco, toda a endocrinologia, todo o sistema imunológico, todas as ligações cerebrais, tudo que nos dá o Senhor. Então nele